Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um acréscimo para quem conhece a pregação das duas casas de Israel. Para quem conhece, esse vídeo é um acréscimo. Eu já falei disso em vídeos passados, coisas de 3, 4 anos atrás, mas essas informações estão dentro de um vídeo muito grande, então não são todas as pessoas que pegaram ela e com o passar do tempo algumas pessoas vão esquecendo. Então, se você tem uma memória boa, você vai ver que algumas dessas coisas eu já falei no vídeo do ensinamento das duas casas de Israel. Mas eu vou trazer alguns acréscimos aqui, bem poucos, porque vai ser rápido. Depois que você conhece a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, e futuramente as duas casas de Israel, aí você vai entender com muito mais precisão as cartas de Paulo e as de Pedro também. Tiago também, mas eu quero falar de Pedro hoje. Deus fez promessa às duas casas de Israel. Deus levanta os profetas para profetizar sobre as duas casas de Israel. Todos os profetas profetizam para as duas casas de Israel. Repreende o pecado atual. Quando Deus está repreendendo os pecados, ele lança promessas para o futuro, falando da glória da casa de Israel e também falando da destruição dos pecadores da casa de Israel, da casa de Judá e das nações ímpias. Tudo isso Deus fala nos profetas. Então tem que prestar muita atenção nas palavras dos profetas, porque enquanto Deus profetiza ao fim, ele usa o contexto histórico no momento certo para usar aquilo como uma figura para o tempo do fim. Já que a última semana não se cumpriu, e isso é evidente em Apocalipse, Deus deixou uma leitura profética da 70ª semana em todos os profetas. Por isso que é importante as palavras dos profetas. Entende? Então você pode compreender com muito mais precisão o Novo Testamento quando você entende as bases dos apóstolos, que eles tiraram da lei, do Salmo e dos profetas. Bom, vocês sabem, vocês que seguem o canal, sabem que eu estou falando bastante sobre esses assuntos. Olha que interessante aqui, 1 Pedro, logo no primeiro capítulo. Vou estar falando algumas coisas bem rápido. Quem tem a mente iluminada um pouquinho vai compreender o que eu estou falando. Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui tem 2 versos repletos de ensinos. Eu vou passar aqui em poucas palavras, só nesses 2 versos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência, não segundo a soberania. E vocês vão ver muitos e muitos calvinistas se esforçando o máximo para tentar fazer Pedro dizer outra coisa aqui. E zomba para lá, e zomba para cá, e traz texto para lá, e traz texto para cá, e não muda o que está escrito. Graças a Deus, eles não chegaram ao ponto de fazer uma nova tradução do texto, como alguns fazem. Principalmente judeus antimessiânicos. A Bíblia não adianta, eu trago todos os textos para cá. Eu não mudo isso que Pedro está falando, então eu tenho que mudar o que está escrito. Acontece isso. Mas são textos selecionados. Porque tem muitos outros textos que falam a mesma coisa do que Pedro está falando aqui. Deus tem eleitos conforme a sua presciência. Não deixou de ser soberano, não deixou de ser nada do que é. Mas é segundo a presciência, não é segundo a soberania dele. Deus não é um Deus que vai dançando conforme a música, ele apenas via e ele não podia fazer nada. Ele não operou na Babilônia, na Pérsia, na Grécia e na Roma? Ele não, tendo a previsão de tudo isso, não mudou alguns fatos? Mudou, só que ele não muda o poder de escolha do homem. Enfim, tremendo isso, né? Mas é tremendamente torcido também. Outro ponto importante... Outro ponto importantíssimo, que também é desconhecido pelo grupo dos calvinistas. Desconhecido porque eles não estudam as festas. Mas olha o que Pedro fez aqui. Um lançamento profético do dia da expiação.
Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue, não de animais, de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa parte de aspersão do sangue, Pedro tirou do dia da expiação. Era no dia da expiação que tinha a aspersão do sangue, no propiciatório. Paulo, em Romanos 3, 1 João capítulo 2 e 4, lá diz que Cristo é a nossa propiciação. Em outras palavras, Cristo é o nosso propiciatório. Aquilo que se fazia todos os anos, no mês 7, dia 10, Cristo fez na cruz. Acabou? Não. Jesus, Paulo, eles falam do dia da redenção. Eles lançam a redenção do homem, de todo homem, tanto os que haviam morrido naquele tempo, como os que estavam vivos e os que iriam nascer e morrer. Eles lançam o dia da redenção para o futuro, que vai cair justamente no dia da expiação, que está em Apocalipse. 4 festas se cumpriram, 3 ainda não. Uma delas é o dia da expiação, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando. Você acha que Paulo tira o dia da redenção de onde? No futuro, ele lança para o futuro. Você acha que esse dia vai cair em cima de que dia? 4 festas se cumpriram, 3 ainda não. Nas festas que se cumpriram, nas datas específicas, aconteceram coisas proféticas. E as 3 últimas? Da onde Paulo tirou o dia da redenção? Da onde Cristo, em Mateus 24, falou do dia da redenção? Olhai para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Do dia da expiação, que envolve a Arca da Aliança, que aparece em Apocalipse 11, no mesmo contexto que toca a última trombeta, e que tem o juramento no Apocalipse 10, que quando tocasse a última trombeta não haveria mais tempo, porque tempos e metade de um tempo iria se cumprir. Tanto é que isso faz uma menção lá para Daniel capítulo 12 e para muitos outros lugares da Bíblia. Toque da última trombeta, ressurreição, dia da expiação. É esse daí que Pedro está falando aqui. É claro que ele não tinha acesso ao Apocalipse, mas ele tinha acesso às festas e às palavras dos profetas, que por si só falam muitas coisas espirituais e eternas. Isso é estatuto perpétuo. As realidades espirituais e eternas que estavam tipificadas em sombras, figuras no livro da lei. No capítulo 2, olha o que Pedro diz. Verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Para a salvação? Para a salvação? O homem já não foi salvo? Pedro fala de uma salvação que há de se revelar no futuro. Verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, templo de Deus, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que leitura, que interpretação maravilhosa! Você quer dar ouvido, olhar para a Escritura com os óculos judaicos? Olha o que Pedro está falando. Verso 4. Chegando-vos para ele. O que acontece quando a gente chega para ele? A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Casa espiritual. No Antigo Testamento tinha a palavra casa de Deus, mas aqui Pedro fala casa espiritual. E para que tinha casa de Deus no Antigo Testamento? Para fazerem os sacrifícios para Deus, com sangue de animais, sacrifícios tardes e manhãs, etc e tal, o ciclo das festas, tudo. Mas no Novo Testamento nós somos edificados pelo fundamento que é Cristo, casa espiritual, a fim de, para, oferecer de sacrifícios espirituais, agora espiritual, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele não falou aqui quais são esses sacrifícios, mas nos profetas tem. Oséias 13, Salmos 142 ou 3,
Suba a minha oração como incenso e seja o meu levantar como sacrifício seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Daniel fez isso, Neemias fez isso justamente na hora do sacrifício da tarde. Eles, vivendo na antiga aliança, fizeram aspectos, coisas da nova aliança de sacerdotes. Pedro só chegou a essas conclusões porque fez uma equação na lei, no Salmo e nos profetas. E aí surgiu isso, Novo Testamento. Inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo, sim, revelação, pelas Escrituras. Senão Pedro jamais teria falado isso e, pelo que eu vejo como a igreja está hoje, jamais teria acesso a essas informações. Uma coisa é você repetir porque está escrito, outra coisa é você repetir porque está escrito, mas com entendimento, e ensinar com entendimento e conectar as palavras dos apóstolos e profetas do Novo Testamento com as palavras dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Tem muita diferença nisso daí. Verso 6. Pois isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Isso está escrito. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construiu. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Olha, Pedro dizendo aqui que homens foram postos por Deus para ser desobediente. E Deus vai julgar esses homens com justiça. Porque eles poderiam ser obedientes, mas não foram, porque Deus pôs eles para tropeçar na palavra. A palavra diz, arrependei-vos, mas Deus colocou um tropeço para eles tropeçarem. Bonito, né? Esse vômito sai da boca do Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Talvez agora vai começar a sair da boca do Paulo Júnior. Lindo, né? Imagine esses homens no tribunal de Cristo para julgar as nações. Porque Paulo fala que a igreja há de julgar o mundo. Imagine o seu pai e a sua mãe podendo ser salva, ou seu filho, podendo ser salvo, mas Deus não escolheu. São esses os que vão tropeçar na palavra, talvez rejeitar a Cristo. Deus vai colocar um tropeço na vida deles, vão tropeçar para que foram postos. E aí Deus vai colocar a igreja para julgar essas pessoas. Você poderia ter sido salvo, mas não foi. Por quê? Porque você fez más obras. Mas por quê? Porque Deus colocou você para fazer essas obras. Como? Um tropeço na sua vida. E aí, a justiça eterna, predita em Daniel 9, a justiça eterna vem sobre a terra. Eu tenho certeza absoluta que nenhum calvinista vai se assentar no trono de Cristo. Porque ele ia ser um trono de injustiça, um tribunal de injustiça. E eu não torci nenhuma vírgula do que eles falam. Pode ser que eles não falam isso assim. Alguns falam, eu já vi. Outros não falam, mas a conclusão é essa. Vamos pegar a parte 2 desse vídeo. Na parte 2 eu finalizo. Sempre fazendo vídeo em 2 partes. Ainda não consegui treinar para fazer em uma parte só. Porque eu sempre falo alguns assuntos a mais, tá bom? Parte 2, próximo vídeo.